Olá, meu nome é Pedro Prado, eu sou estudante do 7º período do curso de jornalismo na Universidade Federal de Uberlândia e aluno líder do documentário Museu de Onde Eu Vim, Museus Contam Passado, Mulheres do Presente, o qual eu vou apresentar um pouco agora para vocês. Esse documentário foi produzido como trabalho final para a disciplina de Telejornalismo 2, componente curricular do 6º período do nosso curso, e que deveríamos apresentar um documentário, uma produção audiovisual que fizesse relação com políticas públicas, uma outra matéria da nossa grade. Nesse sentido, nós escolhemos contar pelo documentário a história do passado e do presente da nossa cidade, através do que nós identificávamos como os 4 eixos principais da formação cultural daqui, sendo eles a identidade, a culinária, a religiosidade e a biodiversidade. Nosso documentário, então, se subdivide em 4 partes, cada uma delas focada em um desses eixos culturais que eu citei anteriormente. Dentro dessas partes, nós dividimos também em 2 leituras diferentes. A primeira delas sendo um passeio visual por um museu que representaria aquele eixo cultural. Então, para o eixo de identidade, nós escolhemos o Museu do Índio. Para o eixo de gastronomia, nós escolhemos o Museu Municipal de Uberlândia. Para o eixo de biodiversidade, nós escolhemos o Museu de Biodiversidade do Cerrado. E para o eixo de religiosidade, nós escolhemos o Museu de Artes Sacras da Diocese de Uberlândia. A segunda leitura que nós fizemos também foi contar a história de uma personagem, de uma entrevistada, que fizesse esse mesmo paralelo de eixo cultural, só que no presente. Então, uma pessoa que trabalhasse as artes sacras no presente, uma pessoa que trabalhasse a culinária no presente, e assim por diante, fazendo esse paralelo entre o passado e o presente da cidade. Antes de roteirizar o nosso trabalho, nós tivemos umas visitas aos museus de nossa cidade, que a gente já tinha em mente inserir no documentário. A ideia que primordiou tudo foi contar um pouco desse presente e passado através de pessoas que estivessem dentro dos museus. Então, curadorias antigas representando o passado e curadorias novas representando o presente. Isso através de funcionários do local, faxineiros, historiadores, curadores. Mas uma das primeiras visitas a gente já identificou uma deficiência de identificação com aquele material, com aquele museu. As pessoas que trabalhavam ali achavam que eram só trabalhadores, que não contribuíam na história da nossa cidade. Nós enxergávamos diferentes. Mas por conta desse fator, nós decidimos escolher pessoas que se identificavam com a história de Uberlândia, que se identificavam como pertencentes à construção dessa história. Não só foi mais fácil para o nosso documentário, como passou a mensagem que a gente queria, que os mesmos eixos que formaram Uberlândia no passado são os que formam Uberlândia hoje. Algumas das escolhas técnicas que nós fizemos e a gente gostaria de destacar, a primeira delas é em relação a como nós gravamos os museus. No final do trabalho, a gente estava sentindo um pouquinho de falta de uma locução explicando a história do museu, onde ele se encontra e algumas informações adicionais. Mas quando você visita o museu, nem sempre você está com um porte de todas essas informações. Às vezes você vai lá apenas para visitar a curadoria, as exposições e assim por diante. Então, as captações que fizeram parte dos museus, como eu expliquei na subparte entre museu e entrevistado, eles são apenas captações visuais, não tem locução, só tem uma trilha sonora bem levinha, porque a intenção é simular que você está visitando o museu. Então, os movimentos de câmera, o foco nos detalhes, isso tudo é para simular que o espectador está fazendo uma visita àquele museu. Até porque alguns dos museus que aparecem no nosso documentário nem são tão conhecidos assim. Então ajudaria a cada um tirar suas próprias interpretações dele. E uma outra escolha técnica foi optar por utilizar GCs, legendas com nomes o mínimo possível. Quando aparecem as cenas dos museus, a gente coloca o nome de cada um antes deles serem apresentados. Isso porque nem sempre a fachada do museu contribuiu para que a gente fizesse uma ótima cena, em que situasse a pessoa onde ela estava. Então a gente colocou apenas o nome do museu no início de cada cena. Em relação ao GC das entrevistadas, nenhuma tem. Isso foi uma escolha que a gente fez porque as entrevistas foram conduzidas no sentido da pessoa contar a própria história. Então a gente sentava em frente à pessoa e falava assim, começa dizendo o seu nome, quem é você, o que você faz. E isso foram partes que a gente não cortou na edição. Então todas elas começam se apresentando.
E eu acho que apresentar e colocar um GC é deixar redundante demais, é deixar com uma cara muito jornalística. A gente queria deixar com uma contação de história, uma conversa entre você, telespectador, e a pessoa que está se apresentando. E por fim, a última escolha técnica que a gente destaca, talvez a mais perceptível, a que está no título, é que nós entrevistamos apenas mulheres para o documentário. Isso foi uma escolha nossa, por acaso do destino talvez, porque quando nós estávamos na metade das entrevistadas, da seleção delas, nós percebemos que todas eram mulheres. E quando a gente foi passar para as captações dos museus, a gente percebeu que muitas das artes, das curadorias, eram vangloriadas pela figura do homem. O homem que fez aquilo pela cidade, o político que trouxe aquilo pela cidade. A gente não tem porte dos nomes femininos que contribuíram naquela época, mas a gente tem certeza que mulheres sempre foram competentes o suficiente para fazer parte desse conhecimento de arte, de cultura, que a cidade construiu e constrói até hoje, né? Então a gente decidiu dar a voz às mulheres, essa voz que elas não tiveram nos museus, nas exposições, a gente decidiu dar através do nosso documentário e quebrar essa linha, né, que sempre vangloriou o homem como a pessoa que contribuiu na formação da cidade de Uberlândia, sendo que as mulheres sempre tiveram essa capacidade de contribuir também. Então, no final de tudo, quando a gente foi fechar as gravações, a gente selecionou que só teriam mulheres representando esse presente da nossa cidade. Então é isso, eu espero que não tenha sobrado nenhuma dúvida, mas se sim, o nosso grupo permanece à disposição. Um abraço e bom evento a todos!